Olá pessoal, vamos discutir um pouco sobre diarreia aguda. Em relação à temporalidade, determinou-se que o período aceitável para determinar se a diarreia seria crônica ou aguda seria o tempo de 30 dias. Então, uma diarreia que dura mais de 30 dias é diagnosticada como uma diarreia crônica e aguda com menos de um mês. Por que é importante essa divisão? Por causa das causas. Então, a gente pensa em algumas causas quando é crônica e a gente fala de outras causas quando é aguda. Nesse vídeo aqui a gente vai se ater às causas agudas de diarreia. Então, o que define a diarreia? A diarreia, a gente pode dizer sobre a consistência das fezes, né? Então, fezes líquidas, então fezes liquidificadas, fezes mais líquidas ou pastosas, mudança da consistência das fezes. E a gente pode falar também sobre mudança da frequência evacuatória. Então, no contexto de diarreia aguda, os pacientes eles têm um aumento da frequência evacuatória. Tem pessoas que chegam a evacuar 10, 15, 20 vezes ao dia. Então fica uma coisa muito frequente. É claro que o mais usual é a pessoa evacuar umas 3 a 5 vezes por dia, aumentando a frequência evacuatória. Então, quando nós temos uma diarreia que dura menos que 30 dias, com uma consistência de fezes mais líquido pastoso, e com o aumento da frequência evacuatória, estamos diante de uma diarreia aguda. Não é a mesma coisa que disenteria. As pessoas têm muita confusão com isso. Disenteria é quando essa diarreia aguda tem sinais de alarme. Quais seriam sinais de alarme para dizer que a pessoa tem uma disenteria? Disenteria é quando nós temos sangue ou muco nas fezes. Que muco seria como se fosse um catarro, como se fosse um pus nas fezes. Um catarro mais amarelado. Se a gente tem esse catarro mais amarelado nas fezes ou sangue nas fezes, nós chamamos essa diarreia aguda de disenteria. Por que isso importa? Porque isso sugere para a gente, na história clínica do paciente, diarreia por alguns micro-organismos mais agressivos, como a E. coli, Salmonella e Shigella, que são as 3 bactérias que costumam causar disenteria. E a Salmonella, a Shigella e a E. coli são as 3 bactérias que causam disenteria e que precisam receber antibiótico. Então, no contexto de diarreia aguda com muco /pus nas fezes ou sangue, nós pensamos mais em Salmonella, Shigella e E. coli, nós estamos mais inclinados a usar antibiótico para esse paciente. Em relação a outros comemorativos, na diarreia aguda, a gente tem que hidratar o nosso paciente, ver se ele não tem náusea e vômito associado, e para ver se ele não tem um aumento muito grande da frequência evacuatória, e às vezes, quando tem esses sinais de alarme, pedir alguns exames como hemograma, proteína C reativa, para ver se ele não tem leucocitose, neutrofilia, disfunção renal, porque o intestino é uma fonte possível de sepse. O que é sepse? É essa infecção intestinal generalizada, acabar atrapalhando o coração de funcionar, o pulmão, os rins e o fígado. Então é importante a gente ver se essa infecção intestinal, seja viral, seja bacteriana, seja por protozoário, seja por eumintos, são vermes, estejam só no intestino e não estejam esparramando pelo corpo inteiro do paciente. Então essa pesquisa é feita com alguns exames de sangue simples. Então, não tendo sepse, não tendo acometimento desses outros órgãos, nós vamos investigar a causa. A causa mais comum de diarreia aguda é viral. Tanto o pessoal chama de virose, entre muitas aspas. Ah, é só uma virose, é só uma virose. Virose é um termo muito inespecífico. Nós entendemos que o adulto ele tem o norovírus ou enterovírus como o vírus mais comum de causar diarreia aguda. Na pediatria, geralmente são outros tipos de vírus, como o rotavírus. Tanto é assim que uma criança ela recebe vacina para rotavírus, para evitar que ela tenha uma disenteria pelo rotavírus. Então ela recebe gotinhas da vacina por boca em torno de 1 ano de idade. Quando a gente tem 1 ano de idade, a gente não lembra mais disso na fase adulta. Mas a gente recebe, quando criança, vacina para o rotavírus. Mas esse é o vírus da infância. No adulto, é mais comum o enterovírus ou o norovírus. Então, essa é uma diferenciação. O pessoal chama de virose, mas como médico a gente não gosta muito dessa generalização, porque virose se refere a qualquer infecção viral. Existem diversos vírus em medicina que causam diversas doenças. Em relação a protozoários, nós temos 2 principais, que seriam a Giardia lamblia, né, que mudou o nome para Giardia intestinalis, e a gente tem a Entamoeba histolítica,
que são dois protozoários que causam infecção intestinal que a gente adquire por ciclo oral fecal, comendo água e alimentos contaminados com protozoário, e isso pode levar a uma diarreia aquosa. No caso da Giardia lamblia, a giardíase, né, ela gosta de parasitar o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. E assim ela leva a esteatorreia, que são fezes com gordura, e às vezes restos alimentares. Então, às vezes, nas fezes do paciente, a gente pergunta: você percebeu, às vezes, um resto de arroz, um resto de feijão, um resto alimentar não digerido? Ou umas fezes com gordura, fezes boiando, fezes mais engorduradas? Se isso estiver acontecendo, a gente pode pensar mais em giardíase, né? E no caso da amebíase, da entamoeba histolítica, ela gosta mais do intestino grosso, dando uma diarreia mais aquosa com aumento da frequência evacuatória. Então, são algumas dicas de anamnese que a gente consegue pensar mais em alguns protozoários, ou pensar mais em alguns vírus, ou pensar mais em algumas bactérias. Mas o que auxilia muito mais a gente seria também o hemograma, que levaria mais a gente pensar a vírus quando aumenta linfócito, a eumintos, né, alguns vermes, quando aumenta eosinófilo, e neutrófilos, quando elevado, a gente pensa mais num quadro bacteriano. Isso ajuda a gente a levar mais para uma medicação ou outra no tratamento do nosso paciente. Beleza, pessoal?